Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou dar alguns exemplos de hipóteses de escrita e as características de cada uma delas. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, no vídeo passado eu trouxe um vídeo que fala sobre como aplicar uma sondagem de escrita e o que é a sondagem de escrita. Agora, nesse vídeo eu trouxe alguns exemplos de hipóteses de escrita, alguns exemplos que eu montei no computador mesmo e outros que realmente eu fiz com alunos. E também trouxe todas as características de cada hipótese de escrita. Então, pessoal, para a sondagem de escrita, eu selecionei algumas palavras do mesmo campo semântico. Quem não sabe o que é campo semântico, se trata de uma categoria. Então, se eu vou realizar uma sondagem de escrita, eu tenho que selecionar um campo semântico em específico. No caso, eu selecionei palavras com nomes de animais. E eu usei a palavra elefante, macaco, cobra e boi. E a frase final, o macaco está na árvore, que foi o mesmo exemplo do vídeo passado. Primeiramente, vamos falar sobre a hipótese pré-silábica. Quais são as características da hipótese pré-silábica? Primeiramente, o aluno que está na hipótese pré-silábica, ele apresenta leitura global. O que é a leitura global? Se trata de quando o aluno escreve a palavra e você solicita que ele leia para você, ele simplesmente vai falar assim, elefante. Ele não vai saber distinguir as partes da palavra. Um aluno que é silábico, ele sabe distinguir as partes da palavra. Então, se você pedir para que ele leia a palavra elefante, ele vai ler elefante. No caso do aluno que está na hipótese pré-silábica, ele vai ler elefante. Então, é como se a palavra não tivesse partes para esse aluno. A outra característica costuma ser que esse aluno que está na fase pré-silábica, ele usa muitas letras que compõem o nome dele. Então, no caso da minha filha, Rebeca, no caso, se ela estivesse na fase pré-silábica, as palavras que compõem o nome dela seriam mais utilizadas nessa sondagem de escrita, porque é as que ela mais conhece. Então, um aluno que está na fase pré-silábica, geralmente ele tem um repertório pequeno, ele não conhece muitas letras do alfabeto. Outra característica do aluno que está na fase pré-silábica é que ele usa pseudoletras. O que é pseudoletras? São uma imitação de letras. Na verdade, ele faz alguns grafemas, alguns símbolos que não são letras verdadeiras, não existem. Então, ele inventa lá uma letra e acha que está escrevendo uma letra que existe. Então, isso são pseudoletras. Outra característica dos alunos que estão na fase pré-silábica é que ele prioriza critérios quantitativos. O que significa isso? Significa que para esse aluno não tem como escrever uma palavra com 3 letras, com 2. Então ele acha que cada palavra que ele for escrever precisa ter muitas letras. Não tem como escrever com poucas letras, com uma letra apenas, então ele às vezes vai colocar de 3 para cima. Na cabeça dele as palavras têm que possuir muitas letras. Outra característica está relacionada ao tamanho da palavra, ao tamanho do objeto. Então, para esse aluno que está nessa fase, o que acontece? Ele acredita que se eu for escrever a palavra boi, como o boi é um animal grande, então boi precisa colocar muitas letras. E formiguinha, que é um inseto pequenininho, ele acha que esse inseto se escreve com 3 letras, por exemplo. No entanto, a palavra boi é menor que a palavra formiguinha. Para esse aluno, boi se escreve com muitas letras porque o animal é grande e formiguinha se escreve com poucas letras porque é um inseto pequeno. Outra característica desse aluno é que ele possui a variação qualitativa intrafigural e interfigural. O que é intrafigural?
intrafigural se trata da quantidade de letras dentro da palavra. Então, cada palavra que você for ditar para ele escrever, em uma ele vai colocar 3, em outra ele vai colocar 4, outra 7. Quando o aluno ele consegue fazer essa variação de quantidade de letras, nós dizemos que ele possui uma variação qualitativa intrafigural. Agora, a interfigural se trata da capacidade de variar as letras. Então, tem aluno que não tem a variação qualitativa interfigural desenvolvida. Então, o que acontece com esse aluno? Quando ele vai escrever uma palavra, ele até muda a quantidade de letras, mas suponhamos que ele vai escrever a palavra inteira com a letra A. Ele não vai colocar A, D, F. Então, um aluno que escreve uma palavra com todas as letras iguais, ele não tem a variação qualitativa interfigural desenvolvida. Como também existem alunos que não têm a variação qualitativa intrafigural desenvolvida. Então, se você ditar 4, 5 palavras para ele, todas as 4 ou 5 palavras terão a mesma quantidade de letras. Ele não vai conseguir distinguir a diferença de quantidade de letras para as palavras que você ditou para ele. Outra característica do aluno pré-silábico é que ele substitui às vezes a escrita por desenhos. Então, tem aluno que na hora que você pede para ele escrever alguma coisa, ele vai colocar um desenho para representar a escrita, ou também para complementar. Então, tem alunos que vai substituir o desenho pela escrita e tem alunos que vai escrever algumas palavras, algumas letras e depois vai complementar com desenho para garantir a leitura da pessoa que vai ler aquilo que ele escreveu. Outra característica, esse aluno ele acredita que o significado depende do desejo de quem escreveu. Então, para ele escreveu aquilo e ele acha que aquilo significa aquilo e pronto. Ele não tem a noção de que letras diferentes formam palavras diferentes. Então, ele acha que se ele escreveu acreditando que aquilo significa a palavra elefante, ele vai ler aquilo como se fosse escrito elefante, como se estivesse escrito elefante. E pode ser até que em outros momentos você vai pedir para ele ler e aí ele já vai dar outro significado. Então ele acha que ele que dá o significado para aquilo que ele escreveu. Outra característica, ele não percebe as partes da palavra, que foi a primeira opção que eu falei, sobre a leitura global. O aluno pré-silábico ele não tem a noção de partes da palavra, ele lê de forma global mesmo, como se fosse uma coisa só a palavra. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu montei aqui no computador. Eu coloquei aqui elefante. Aí, como eu expliquei, um aluno pré-silábico ele acredita que dependendo do tamanho do animal, é o tamanho da palavra. Elefante é um animal grande. Então aqui eu fiz uma suposição de um aluno pré-silábico, escreveu várias letras e geralmente usando as letras do nome aqui, no caso Rebeca. Peguei como exemplo a minha filha. Então, uma criança que se chama Rebeca, por exemplo, que é o caso da minha filha, e se ela estivesse na fase pré-silábica, o que ia acontecer? Ela conhece mais as letras do nome dela, então ela provavelmente iria usar essas letras, ia misturar e fazer a leitura global. Essa setinha que eu coloquei aqui abaixo representa a leitura global, uma pessoa que lê de forma global e não reconhece as partes da palavra. Outra característica aqui que podemos ver é referente àquele item que eu falei, que é a relação qualitativa interfigural e intrafigural. Ela possui aqui nesse caso a intra e a interfigural, porque ela tanto varia a quantidade de letras nas palavras e também varia as letras que ela utiliza. Então, nesse caso, esse aluno, né, supostamente, ele tem essas duas características desenvolvidas. Pseudoletras são aquelas imitações de letras que não existem. Eu fiz um exemplo aqui no computador mesmo. Eu fiz um exemplo como se o aluno tentasse inventar uma letra. Então, pseudoletra seria uma tentativa de escrever algo e aí acaba fazendo uma letra que não existe. E aqui abaixo seria a frase, o macaco está na árvore. Aí a criança, no caso, que tem dificuldade, não reconhece tantas letras, tem pouco repertório, o que pode acontecer? Ela vai escrever algumas coisas com as letras e vai finalizar
com desenho, para garantir que a pessoa que está avaliando ela consiga ler o que ela escreveu. Então, essas são as principais características de um aluno na fase pré-silábica. Agora, partindo para a fase silábica sem valor sonoro convencional. Quais são as características? No caso, nessa fase a criança, o sujeito percebe que as palavras são compostas por partes. Então, já aconteceu uma evolução aqui. Nesse caso, a criança que está na fase silábica, ela já consegue compreender que a palavra ela possui partes. Então, ela não iria mais ler elefante de forma global, ela iria ler por partes. Elefante. Só que a criança na fase silábica, ela acredita que apenas uma letra é possível formar sílabas. Então, ela ainda não tem a capacidade de compreender que a sílaba é formada por mais letras. Então, para cada sílaba, ela vai colocar uma letra apenas. E outra característica desse período silábico é que para cada sílaba que ela usa uma letra, ela usa qualquer letra. Ela não vai usar a letra que faz parte da palavra, que é o segundo tópico. Faz uso de caracteres que não têm relação com as letras ou fonemas que compõem as palavras. Então, elefante, ela vai usar S, T, K, H, letras que não tem nada a ver com a palavra. A terceira opção, para cada segmento da escrita poderá usar uma ou mais letras ou pseudoletras. Nessa fase ainda, o aluno pode usar pseudoletras, que são letras que não existem. O outro tópico aqui, ao ler, entra em conflito entre a ideia de parte e o número de caracteres que fez uso. Nesses casos, retira as sobras ou refaz a leitura ajustando ao número de caracteres. Nesse caso, a criança já começa a entrar em conflito, que ela fala, nossa, será que essa quantidade de letras está certo? Será que eu preciso colocar mais? Será que eu preciso tirar? Então, ela fica meio que se corrigindo, já começa a avaliar a escrita dela. E, por último, aqui tem prioridade em relação ao critério quantitativo em detrimento do qualitativo. Ela já fica avaliando se a quantidade está atendendo à qualidade da escrita. Então, ela começa a se avaliar se o que ela escreveu está certo, se ela precisa arrumar alguma coisa para que a escrita dela fique melhor. E aqui também temos o exemplo da fase silábica, sem valor convencional, que seria, como eu já expliquei, ela usa letras que não fazem parte da palavra. No caso aqui, elefante, ela colocou as 4 sílabas, elefante, mas nenhuma das letras fazem parte desta palavra. Aí temos aqui macaco, macaco, cobra, boi. Aqui poderia ser só uma letra, mas como a criança na fase silábica ela prioriza a quantidade de letras e que para ela é necessário 2, 3 para compor uma palavra, então mesmo sendo uma sílaba, boi, para ela precisa de 2, então no caso aqui ela colocou 2 letras. E aqui na frase, o macaco está na árvore, ela fez o macaco, ela colocou literalmente o desenho do macaco, eu coloquei aqui um exemplo, como se a criança quisesse ter desenhado o macaco, está na árvore. Então, ela ainda tem traços da necessidade de colocar desenhos para complementar a escrita. Agora, partindo para a fase silábica com valor sonoro convencional. O que é a fase silábica com valor sonoro convencional? A anterior é silábica sem valor sonoro convencional, que é quando a escrita não tem nada a ver com a palavra. Nesse caso, já acontece uma evolução. A criança ela consegue colocar ou a consoante ou a vogal que faz parte da palavra. O primeiro item fala, a criança percebe que as palavras são compostas por partes, assim como frases e textos, e que a escrita representa a fala. O segundo tópico, as letras usadas possuem relação com as letras ou fonemas que compõem a palavra, sendo que, por vezes, apenas uma parte dos seus escritos tem relação com o fonema. Uma parte, como eu disse, a consoante ou a vogal. Para cada segmento da escrita, poderá fazer uso de uma ou mais letras. Acredita que com poucos caracteres não é possível escrever algo.
O outro tópico fala: ao ler, entra em conflito em relação ao uso de letras que fez uso. Nesses casos, retira as sobras ou refaz a leitura ajustando-a ao número de caracteres. O outro tópico fala: nessa etapa, prioriza o critério qualitativo sem abandonar totalmente os critérios quantitativos. Então ela já está se questionando sobre a escrita, mas ainda ela se prende à quantidade de letras que ela precisa usar para escrever. Em dúvida, eventualmente faz o uso de coringas. O que são coringas? Quando a criança ela não sabe que letra ela vai utilizar, ela coloca uma letra qualquer. Então isso se chama coringa na escrita. O outro tópico fala: faz uso somente de vogais, somente de consoantes ou de ambas da palavra que está escrevendo em questão. Então vai acontecer alguns momentos que ela vai até conseguir colocar as duas letras, tanto a consoante quanto a vogal. E aqui temos o exemplo da criança que já está na hipótese silábica com valor sonoro convencional. No caso, a palavra elefante, ela já conseguiu colocar as letras que fazem parte da palavra elefante. Então ela colocou E, aí lê, fan, ela colocou só o F e T. No caso, macaco, ela colocou M, A, O, macaco. Ela poderia também usar, no caso, o M, o C no lugar do A e até mesmo o K. No caso, seria um erro de ortografia. Para ela, tanto o K quanto o C tem som de K. Então, isso vai acontecer bastante com a criança nessa fase. E até mesmo quando ela estiver silábico-alfabética e alfabética. Aí temos também cobra, ela colocou O e o B. E boi, ainda ela se prende àquela questão da quantidade de letras. Então ela poderia ter colocado bo ou só o B. No caso ela colocou B e I. E aqui abaixo temos a frase: o macaco está na árvore. No caso que ela não colocou nenhum desenho, ela colocou realmente as letras que fazem parte da palavra. Então, o macaco está... Aqui no tá, teria que ser o T, o A, o T e o A. Só que é aquela coisa lá, o coringa. Quando a criança não sabe que letra ela vai usar, ela coloca uma letra qualquer e isso é chamado de coringa. Então, está na árvore. Então, o E. Então, ela já tem a noção de fonemas, de sons. Então, ela não sabe formar sílabas ainda, mas ela sabe que aquela palavra tem aquele som. Então, ela vai colocando uma letra só. E com isso, ela vai percebendo e vai evoluindo na construção da escrita. Agora, a fase silábico-alfabética. Essa fase, o que acontece com o aluno? Em alguns momentos, ele compõe a sílaba e outros momentos não. O primeiro tópico aqui fala: em alguns momentos se escreve ora compondo sílaba, ora não compondo. Então, é uma transição. Então, o que acontece nessa fase? Nessa fase, a criança, ela, em alguns momentos, ela começa a escrever a sílaba completa e em outros momentos não. Temos aqui também, é caracterizada como hipótese de transição, que foi o que eu falei. Ou seja, entre a silábica e a alfabética. Ela está no meio termo, vamos se dizer. Fase iniciada pela reflexão intrassilábica. Ao escrever as palavras ou frases, poderá recuar buscando sua zona de conforto, escrevendo silabicamente. Então, em alguns momentos, quando ela não souber como ela vai formar aquela sílaba, ela vai apresentar características da hipótese silábica. Então, em alguns momentos, ela vai colocar só uma letra para representar a sílaba. Quando se esquece de qual letra usar, pode fazer uso de coringas. Nessa fase ainda, a criança pode fazer o uso de coringas, que são letras que não fazem parte da escrita e ela coloca porque não lembra que letra usar. E aqui temos o exemplo: elefante, elefante. Então, ela está, em alguns momentos, formando as sílabas, em outros, não. Então, ela está na transição do silábico para o alfabético. Então, essa fase é a silábico-alfabética. Temos aqui macaco. Ela formou a sílaba ma, ca. Ela colocou literalmente a letra K, porque tem som de K. Então, para ela, isso está certo. E co, ela completou a sílaba. Cobra. Ficou faltando só a letra R. Boi, ela fez corretamente.
E abaixo a mesma coisa. Alguns momentos ela formou a sílaba, em outros não. E aqui no macaco ela usou a letra K novamente. Agora a fase alfabética. No caso, na fase alfabética, a criança produz escritos possíveis de serem lidos por outras pessoas. Escreve foneticamente correto. O que isso significa? Que mesmo ela trocando a letra C pela letra K, foneticamente o som é o mesmo. Ao produzir frases ou textos, costuma não priorizar, descuidar da segmentação e da construção de palavras, fazendo uso até mesmo de escrita silábico-alfabética. Seus escritos, em geral, trazem marcas de oralidade, que foi o que eu falei, tesoura, ao invés de escrever tesoura, ela fala tesoura. Porque na hora que a gente fala rápido algumas palavras, a gente modifica um pouquinho, igual meu nome, Tatiane. Tem criança que, se você escreve o nome da professora, ela literalmente vai escrever Tatiane, com I, ao invés de Tatiane, com E no final. Então, a forma como ela ouve as palavras, ela representa na escrita como marcas de oralidade. Então, tem muitas palavras que na hora dela escrever, ela vai escrever como ela ouve e não como realmente é escrito. Também constrói regularidades que nem sempre correspondem ao convencional. Se digo comi, então direi fazi. Então, às vezes, ela não sabe os verbos, como conjugar ainda, como que muda a palavra, então ela tem essa dificuldade ainda. Questões ortográficas de ordem fonética. Substitui K por o K, que foi o exemplo que eu falei, o X pelo CH. Então, isso daí é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo. A partir do momento que a criança se encontra alfabética, essa questão da correção na ortografia, marcas de oralidade, isso a gente vai fazendo com o tempo com a criança. Aplicando bastante atividade que ajuda na leitura escrita, muita leitura de texto. Basicamente, para uma criança evoluir na escrita, o que você tem que fazer? Trabalhar bastante texto, música, letras de poesia, parlendas, frases. Então, basicamente, se você quer que a criança evolua na leitura e escrita, temos que trabalhar bastante texto, histórias. E por último, temos aqui, usa hipercorreção, ou seja, costuma corrigir quando não se deve corrigir. Então, ela está tão preocupada com a escrita dela que às vezes está certo o que ela escreveu, mas ela começa a corrigir, acha que não está certo, e ela fica se autoavaliando constantemente. E aqui temos o exemplo. No caso, essa criança alfabética já escreveu a palavra elefante corretamente. Macaco, ela escreveu com a letra K, mas foneticamente a palavra tem o som de macaco. Na palavra cobra, ela já inseriu a letra R entre a letra B e A. Boi. E na frase o macaco está na árvore, simplesmente ela trocou a letra C pela letra K. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de sondagens realizadas com alunos mesmo. E as palavras que eu utilizei na sondagem de escrita foi jabuticaba, pitanga, mamão, noz e como frase, a jabuticaba é preta. O primeiro exemplo aqui foi com a minha filha também, na época que ela estava pré-silábica. Então aqui o nome ela escreveu corretamente, né? E qual foi o diagnóstico dessa sondagem? Primeiramente, fez leitura global das palavras que foram escritas. Então ela leu de forma global, ela não soube identificar as partes das palavras. Ela fez uma leitura como se fosse uma palavra inteira, sem partes. Temos aqui também, ainda não percebe a relação entre a fala e a escrita. O quarto tópico fala, ainda faz uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Então, se observarmos aqui, a terceira palavra e a quarta tem a mesma quantidade de letras, porque ela acredita que com poucas letras não pode se escrever palavras. E na frase final, ela usou só algumas letras aqui. Podemos perceber que ela possui um repertório com poucas letras, então ela usa mais as letras do nome dela. Então ela tem um repertório pequeno de letras.
e faz uso de variação interfigural e intrafigural. Então você percebe que ela modifica a quantidade de letras de acordo com as palavras que ela escreve e ela varia os caracteres. Então ela não escreve uma palavra com todas as letras iguais, então ela varia as letras. Então ela tem essas duas variações desenvolvidas. No segundo exemplo aqui podemos ver, né, a criança não escreveu o nome, porque só tem 1, 2, 3, 4 palavras e a última seria a frase, né? Segundo o diagnóstico, né, a criança já percebe a relação entre a fala e a escrita. No caso aqui ela já está na hipótese silábica com valor sonoro convencional. Então ela usa letras que fazem parte da escrita, no caso das palavras que foram ditadas. Consegue variar o uso de letras na escrita, ainda faz uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos, faz uso de variação interfigural e intrafigural. No caso, Diego, né? Diego, ele se encontra na hipótese pré-silábica. Então, podemos ver aqui que ele ainda não percebe que a escrita representa a fala. Em geral, faz uso das letras de seu nome. Então, ele tem pouco repertório nesse caso de letras. No caso, ele faz o uso de variação interfigural e intrafigural. Então, ele consegue variar a quantidade de letras em relação às palavras e consegue usar diferentes letras na mesma palavra e nas outras palavras, né? Quando ele relaciona uma palavra com a outra, ele não faz de forma igual, ele vai variando a sequência e as letras que ele usa. Aí temos aqui o Matheus. O Matheus, no caso, escreveu o nome dele e ele se encontra na hipótese silábica com valor sonoro convencional. No caso, ele já percebe a relação entre a fala e a escrita, consegue variar o uso de letras na escrita, faz o uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Então, ele, aqui ó, na última palavra, ele usa 3. Na segunda e na terceira, ele usa praticamente a mesma quantidade. Então, ele acredita que algumas palavras, o que ele for escrever, tem que ter uma determinada quantidade de letras. Faz uso de variação interfigural e intrafigural. Então, ele sabe variar a quantidade de letras e que tipos de letras ele vai usar. Temos aqui o André, que se encontra também na hipótese pré-silábica. Ele faz leitura global, no caso ele não sabe identificar as partes da palavra, ainda não percebe a relação entre a fala e a escrita. Ainda faz uso do critério quantitativo, pois não admite poucas letras em seus escritos. Então, para ele é necessário uma quantidade de letras para escrever as palavras. Ainda possui pouco repertório de letras. Então, se você observar aqui, as letras que ele utiliza geralmente são as letras do nome dele. E ele faz uso de variação interfigural e intrafigural, que é a quantidade de letras que ele utiliza e os tipos de letras. Então, ele sabe variar as letras que ele utiliza dentro da palavra e entre uma palavra e outra. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário. Assim que surgir outras sondagens, porque basicamente aqui era pré-silábica e silábica. Mas assim que eu conseguir sondagens de alunos silábico, alfabética e alfabético, eu vou trazer para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site com algumas postagens referentes a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.